Boa tarde, bem-vindo a mais um debate-papo. Hoje estaremos recebendo a missionária Edmeia Williams. Então, nós vamos estar aqui agora procurando convidar a missionária Edmeia Williams. Estou aqui, Pronto, pronta, pronto, já está aí. recebendo ordens. Que recebendo ordem? Sim, senhor. General não recebe ordem. Tenente é que bate E continência como? para general. Pois é, Né? estou aqui prontinha. Tá bom, tá bom. E como é que estão as coisas por aí? Como é que está? É com a Tudo na bênção, chuvinha? pastor. Tudo bem, graças a Deus. Uma maravilha, com bastante tempo para estudar, orar, ler, pesquisar. Isso é uma bênção que nós estamos tendo nessa É, quarentena. Né? essa é a grande bênção mesmo. Pois Essa é a é. grande bênção. É sim. Edmeia, eu estou querendo conversar com você. Muitos falam assim, estamos vivendo um momento semelhante ou então o próprio final dos tempos, o advento da vinda de Cristo e tantas palavras como essa. E existe uma epístola nas Sagradas Escrituras que é justamente a de Judas, que eu sei que você tem um estudo especial sobre Judas e sobre tudo isso que é esse momento de preparação, esse momento de enfrentar crises que Judas mesmo nos fala. O que você poderia nos dizer a respeito disso? Pastor Aloysio, em primeiro lugar, é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui com o senhor que eu considero e anuncio, é um homem que eu respeito como pastor, como pai, como marido, como filho de Deus. E Obrigado. sobre esse Judas, me foi feita uma pergunta para dar um insight sobre Judas, conectando com o momento que vivemos. A Bíblia, quando fala de Judas, fala dos apóstolos que escreveu tão pouco. Escreveu uma carta, uma epístola, mas nesta carta, ele, sendo irmão, ele se diz servo de Jesus Cristo, que lá no princípio da tradução grega é escravo. Aquele Sim, que não é dono de si, aquele que pertence, que é propriedade. E ele se diz irmão de Tiago, ele era irmão de Tiago, e cada um deles era meio irmão de Jesus Cristo, porque eles eram irmãos por parte de mãe. Bem, ele começa essa carta com um desabafo. Ele diz aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Eu acho linda essa declaração do apóstolo. É maravilhoso. Porque ele diz que nós somos chamados e somos amados e guardados. Nós estamos em Cristo. Isso passa a ser uma das obsessões paulinas. Mas ele diz, ele abre o coração, declarando para a igreja que quando ele foi escrever, quando ele pensou em escrever, ele tinha um desejo no coração. Mas ele não pôde fazer o que estava no coração dele, porque há uma urgência maior. Ele diz, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz que ele é obrigado a fazer isso.
Quer dizer, a palavra que ele queria trazer não era uma palavra de exortação. A palavra que ele queria trazer seria uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, talvez uma palavra de gratidão. Mas o Espírito é imperioso dentro dele, exorta, exorta, exorta a igreja. E quando ele usa aqui esse verbo batalhar, nós vemos que lá no grego ele usa a palavra epagonisdomai. E isso tem uma raiz em agon. Agon, no grego, era o lugar de reunião aonde eles se reuniam para competições atléticas. Ali, naquele lugar, eles combatiam, eles agonizavam na luta entre os contendores, até muitas vezes a morte. Então, esse apóstolo está usando uma palavra muito forte. Ele diz que é para batalharmos até a morte, se for preciso. Por quê? Porque pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Amém. aos crentes, aos filhos de Deus. E ele entra assim com toda a força e ele vai direto na raiz da questão. Ele vai direto no pronunciamento do Espírito. Ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, a urgência, o chamado, a exortação é para sacudir a igreja por causa do perigo que já estava lá. Esta carta parece muito com a carta, principalmente o motivo dela, de Paulo aos Colossenses. Porque quando Paulo recebeu a visita de Epáfras, que era o discípulo dele e tipo de pastor na igreja de Colossos, tinha entrado ali no Vale do Licos, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, a doutrina, o erro do chamado gnosticismo. Então, quando nós vemos Paulo, a carta que ele escreve para os Colossenses é uma carta aonde, para nós conhecermos bem, nós temos que saber o que é gnosticismo. Porque senão não saberemos por que Paulo entrou tão forte falando. Por que está tão preocupado, né? Exato. Porque esse mesmo erro já tinha entrado lá na igreja. Nós vemos como eles são rápidos, como o mal é rápido, como ele pretende, se ele não pode impedir que a criança nasça, ele quer matar no berçário. Então, logo no início da igreja, no tempo de Judas, ora, Judas era irmão de Jesus. Então, essa carta é muito antiga. Ele fala desse erro. Ele diz a fé que foi entregue a nós e não a eles, aos gnósticos que estão introduzindo essa doutrina errada. Primeiro de tudo, ele dá as características negativas dos mestres gnósticos. Eles são falsos mestres, usam métodos desonestos e distorcidos, e eles sempre são admitidos na igreja. Eles se apresentavam como autênticos cristãos. Caiu, agora aí vamos chamar de novo a Edmeia. Ela estava falando justamente sobre
esse grande problema dos que se introduzem com falsas doutrinas dentro da igreja e que trazem toda a sorte de contaminação, e a grande advertência do apóstolo e irmão do Senhor Jesus, Judas. Então, vamos aqui, mais uma vez, buscar aqui, chamar a Edmeia. Agora entrou de novo. Conseguiu. Eu estava dizendo, Edmeia, que isso aí, para mim, é o quê? Isso é um assunto altamente importante para a igreja. Para a igreja. Por quê? Porque é a contaminação. Um homem como Judas, para poder dizer um termo, como você disse, ele sendo escravo do Senhor e sendo obrigado a falar, quem o obrigou é o próprio Senhor. Então, é um tema, assim, altamente relevante. Não é à toa que essas coisas acontecem, mas maior é o que está conosco e vamos em frente. Esses mestres gnósticos, a vida deles e a doutrina deles só apresentava impiedades. Eles aprovavam a imoralidade, porque eles diziam que o que você faz com o corpo não tem problema, porque o corpo vai ser destruído. O destino do corpo é apodrecer na terra. E que não tem jeito para o corpo, porque o corpo nunca será redimido. Assim, se nós praticamos todo tipo de impiedade com o corpo, nós estamos até ajudando a degradar e apodrecer aquilo que não presta. Por isso, uns eram tão místicos que maltratavam o corpo com autoflagelação. Se flagelavam, se maltratavam. Isso ainda existe muito hoje, resquícios disso. Eu estava, durante a Semana Santa, Semana da Páscoa, eu estava pregando numa igreja lá em Juazeiro, na Bahia. E quando chegou a hora de irmos para a igreja, à noite, quem estava me levando era a esposa do pastor. E quando eu vi, era mais ou menos umas 7h30 da noite, eu vi uma fila enorme de pessoas vestidas de branco, roupa longa branca, com capuz branco, com velas na mão. Eu pensei que eu estava vendo uma visão, que eu estava tendo uma visão espiritual. Eu disse para ela, o que é aquilo? Ela disse para mim, você não sabe? São os penitentes. Eu disse, o que é isso? Ela disse, você nunca ouviu falar nos penitentes? Eu não conhecia. Durante 40 dias, eles vão para o cemitério à noite. E o encontro deles lá é meia-noite. E eles ficam se autoflagelando para pagar os pecados deles. Está vendo? Isso já vem do gnosticismo. Eles ensinavam que nós podemos fazer o que nós quisermos com os nossos corpos, pois o corpo não tem nada a ver com a alma. Isso eles usavam como uma expressão daquela época. É como você mergulhar o ouro na lama. O ouro nunca vai ser corrompido pela lama, porque a lama não penetra no ouro. Quando eles dizem isso, eles dizem que o Judas está dizendo que esses mestres gnósticos, eles estavam trazendo uma doutrina falsa, errônea. E eles eram os falsos profetas. Qual era a doutrina deles? Basicamente, eles achavam que existem milhares e milhares, milhões de aeons. Aeons são seres espirituais
emanações espirituais de Deus. Cada aeon tem poder. O poder de Deus todo está compartilhado e dividido entre os aeons. Então, quando eles todos se juntam, então é Deus. Eles diziam que Jesus Cristo não era nada mais do que um aeon que veio para a Terra. Porque se ele fosse Deus, jamais residiria num corpo, porque o corpo é podre, o corpo não serve para nada, o corpo jamais será redimido. Nós vemos que até hoje nós vamos encontrar esse problema na igreja. Porque quando nós vemos pessoas introduzindo essas situações de conviver bem com o pecado e com a imoralidade dentro da igreja, porque isso não tem nada a ver. Então, quando nós chegamos com a palavra de Deus, porque Deus diz: a meu povo ensinarão a discernir o santo do profano. Quando nós falamos isso, fulano tem a mente fechada. Eu preciso de um pastor que tenha a mente aberta. Quer dizer que não precisa pregar a palavra como ela está escrita, porque Deus já não é mais absoluto, ele é obsoleto. Esse Deus aqui é velho. O Deus da Bíblia é velha. Nós precisamos fazer uma leitura dos dias de hoje. Tamanho progresso científico. E por que nós temos que ficar com essas coisas antigas? Desde o tempo de Moisés, que isso? Se tudo mudou, o mundo foi para frente. Agora nós temos que ficar presos nisso aqui. Mas se esse Deus é assim, ele está muito velho. Nós estamos muito mais modernos. E aí é que vem a igreja do modernismo, a igreja do pós-modernismo, a igreja relativista, onde a palavra de Deus passa a ser relativo. Deus está dizendo assim, mas eu não acho. Não pode ser bem assim. Quem foi que fez isso, meu irmão? Não foi o diabo travestido de serpente que fez assim com Eva? Quando Eva disse para o diabo exatamente o que Deus tinha dito, o diabo disse: ei, pera lá, mas também não é assim, não. Você raciocina comigo, Eva. Será que um Deus que você diz que é tão bom, que fez isso tudo para você, ia botar bem aqui no meio uma árvore para você ver, e você não poder comer, porque se comer morre? Então ele não é tão bom. Então ele não é tão bom. Porque se fosse, ele não ia botar você em perigo. Vou lhe dizer uma coisa, ele proibiu porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí Eva teve a tentação, da tentação veio a queda e acabou. Então, a mesma coisa hoje. Põe-se em questionamento a palavra de Deus. Não é bem assim. Exato. Você precisa saber como é que você interpreta, meus irmãos. Vamos acordar. Palavra de Deus não tem interpretação. Eu posso interpretar Jorge Amado, um pecador que já morreu, mas igual a mim. Eu posso interpretar essa de Queiroz, um pecador que já morreu, mas pecador igual a mim. Eu posso interpretar Castro Alves, pecador igual a mim, mas eu não posso interpretar a Deus. Porque quando nós interpretamos, nós usamos toda a nossa mente, toda a nossa razão para analisar. Palavra de Deus não se recebe por interpretação. Palavra de Deus se recebe por revelação. Revelar Amém. Significa tirar o véu. É o Espírito
que tira o véu da palavra para nós. Você lembra quando Jesus Cristo, no dia em que ressuscitou, andou com 2 dos seus discípulos o caminho todo para Emaús? E ele foi pegando gotas, versículos da palavra, dessa Bíblia, desse Antigo Testamento que está na sua mão agora. Expondo as Escrituras. E ele foi dando para aqueles discípulos, e ele foi curando o desânimo deles, a dor do coração deles, as dúvidas deles. Ele foi curando. E quando eles chegaram na porta de Emaús, convidaram para entrar, ele entrou. Mas quando se assentou com eles à mesa, ele se revelou. Quando ele tomou o pão, agradeceu, abençoou, partiu. Ele se revelou. Foi tirado o véu Amém. que estava no rosto dos discípulos, que olhavam para ele, disseram que o coração ardia, mas não viam assim a palavra de Deus. Lá, no capítulo 29 de Deuteronômio, no versículo 29, está muito escrito que as coisas que estão reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas que ainda não foram reveladas são de Deus. Ele vai revelar ao modo Em seu tempo. no tempo dele, a quem ele quiser. Então nós vemos que esses homens, eles achavam que Jesus Cristo era apenas um aeon. Eles transformaram a graça de Deus em lascívia. E a imoralidade era oficialmente aprovada no sistema gnóstico. Vamos olhar para a igreja hoje. Nós temos admitido tudo e temos aceito tudo. E quando alguém não aceita, fulano é legalista, fulano tem a mente fechada, está por fora, ou então ele odeia o pecador. Não odiamos o pecador. A igreja existe cheia de pecadores, mas temos que nos apartar do pecado. Temos que lutar contra o pecado. Porque Deus odeia Amém. o pecado e ama o pecador. Por quê? Porque Deus sabe o que é que o pecado faz conosco. Nós estamos numa quarentena por causa de um vírus. Ninguém vê o vírus, mas está todo mundo com medo dele. Se o vírus já está aí na sua casa, você não sabe. Estão dizendo por aí que ele fica 14 dias. Mas quando ele chega a mostrar a cara dele, muitos vão para o hospital para morrer. Por quê? Mas ele já estava lá. Não é? É assim o pecado. Ele vai comendo, vai destruindo e vai desfazendo primeiro a sua fé. Você vai se afastando e pouco a pouco Verdade. você vai achando que é só um pecadinho. Tem nada a ver. A virulência vai crescendo. E quando você vê, só a misericórdia de Deus para você retornar. Você vê... Edmeia, me diz uma coisa. Nisso que você está falando, entra aquela ideia que se fala em Apocalipse, que eu tenho, porém, contra ti que toleras. É a Toleras essa Jezabel. É uma tolerância ao pecado. Eu já li que estudiosos em hebraico dizem que aceitar em hebraico equivale à palavra absorver. A tolerância é um grau de aceitação. Então, tudo que eu tolero, eu absorvo. Quanto mais eu tolero, mais eu vou absorvendo. Se faz co-participante, porque pela nossa indulgência, pela nossa complacência, nos tornamos coniventes.
Se eu sou complacente com a vida errada do meu filho, eu sou negligente, eu sou complacente, eu me torno conivente. Foi o que aconteceu com Eli. Ele sabia o que os filhos dele estavam fazendo, Sim. Mas ele não teve coragem, não teve autoridade para tirá-los do lugar. Então, o que foi que aconteceu? Os filhos morreram na guerra. A arca de Deus foi tirada, mas Eli morreu com morte de maldição. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu por asfixia. Porque ele foi conivente por causa da complacência dele. A situação hoje da igreja é uma situação em que não se está gritando. Judas estava gritando. Os gnósticos de hoje, eles são a autoridade, as autoridades. Eles convivem muito bem com o pecado lá dentro. Hoje, casamos e descasamos e tornamos a casar e tornamos a descasar. Porque o que Deus disse foi naquela época, hoje é século XXI. As mulheres estão arrebentando. O púlpito virou picadeiro. Em outros lugares, se tornou passarela para desfilar. O carisma foi substituído pela sedução. E assim, todos os métodos mundanos, e quando eu digo mundano, eu estou dizendo aquilo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da coisa soberba da vida, não vem de Deus. Eles estão implantados dentro da igreja, exatamente transformando e mostrando claro que nós estamos vivendo a plena síndrome de Laodiceia, da igreja balofa, da igreja indiferente, da igreja que não está nem aí para o noivo, como Jesus Cristo diz, ei, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, se ouvir, eu acho isso triste, e me convidar, pode ser que ouça e não convide. Uma igreja que não sente falta do noivo, uma igreja que não ouve a voz do noivo, uma igreja de portas fechadas para o noivo, é a igreja de hoje. E de portas abertas para o que não deveria estar aberto. Pois é. A igreja de hoje, nós vemos que Judas, ele entra com tudo. Ele entra falando, ele diz, quero vos lembrar, no versículo 5, embora já sejais cientes de tudo como uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. Quer dizer, aqueles que não estavam mantendo a fé verdadeira. Ele está dizendo aqui que Deus tirou todo o Israel do Egito, mas só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb, por causa da fé. E ele diz que é para batalhar, no versículo 3, diligentemente, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Falhou nessa fé, fica no deserto. É isso que ele está dizendo. Ele fala como Deus puniu a anjos. A anjos, ele diz, versículo 6, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, Israel foi todo tirado do Egito, mas ficaram mortos pelo deserto, os menos 2. Anjos saíram do seu domicílio, saíram do seu lugar, como você, meu irmão, como você, que sai do lugar da oração, que sai do lugar da meditação
que sai do lugar da pureza, que sai do seu lugar como filho de Deus. Deus teve punição para esses anjos. Ele menciona aqui Sodoma e Gomorra. E ele diz como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então nós sabemos que esse ensinamento, essa doutrina, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles se introduzem na igreja visando minar a fé dos cristãos, minar, estragar a noiva. E quando nós temos visto isso acontecer diante dos nossos olhos, e quando falamos, você tem a mente fechada, não, depende muito do líder. O líder, o meu pastor tem a mente aberta. Ele aceita a filosofia. Essa não é a ideologia da igreja, esta não é a visão do pastor. Eu quero saber uma coisa: qual é a visão do Cristo ressuscitado? É do Senhor, né? Se o rebanho é de Jesus, é ele que tem a visão. Ele disse para Pedro: apacenta o meu rebanho, alimenta as minhas ovelhas. Então, como é que você apacenta a ovelha de Jesus? É levando aos prados verdejantes do alimento que ela precisa. E o alimento do Filho de Deus é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, de uma hora para outra, não precisa mais. Ficou obsoleta. Ou, quando muito, vai-se a Bíblia, pega um versículo interessante, que chame a atenção, para segurar a mente do povo e desvia dali para onde você quiser. Porque eu costumo dizer que a Bíblia tem ensino para tudo, ensina até a fazer leite. O bater do leite produz manteiga. Pronto. Então... a Bíblia ensina tudo. Ensina. Então, quando nós vemos aqui a Bíblia dizendo: ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Olha que personagens que o apóstolo Judas traz para hoje, para a igreja. Ele não está falando isso para Israel. Ele está falando para a igreja. A igreja é um corpo formado por pecadores, tanto de Israel como os gentios. Mas é um corpo novo, é um povo novo, é uma nova criação na terra. É para nós que ele está dando exemplo de Caim, ele está dando exemplo de Balaão e de Corá. O que foi que os três fizeram? Qual foi a punição deles? Nós vemos Balaão trabalhando por ganância. Nós vemos Corá prejudicando todo mundo para pegar o roubo dele e esconder. E Caim matando e escondendo o corpo do irmão. Olha, esses exemplos ele está dando para a igreja. Portanto, nós precisamos abrir os olhos. É para nós hoje, porque tudo isso nós temos visto. A ganância é tão grande, que o líder, o Corá da igreja, chega lá e diz: me desculpe os pobres, mas eu sou filho do Deus, dono do ouro e da prata. Vai, Corá. Porque quando você afundar, afunda a sua família toda com você que comeu do seu roubo.
porque é a Bíblia que está dizendo. Então, quando ele entra para falar como são eles, esse apóstolo estava no trono de Deus, com a trombeta na mão, anunciando, porque ele vai usar todas as metáforas. Murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a boca vive propalando grandes arrogâncias, aduladores dos outros, por motivos interesseiros. E assim você vai ver, ele diz tantas coisas, ele diz, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Uma coisa é certa, esta carta é uma das cartas mais fortes. Em 25 versículos, este apóstolo, ele derrama a urgência do Espírito Santo por uma igreja que está se deixando contaminar. Por uma igreja onde o trono de Satanás já lá em cima e contaminou a liderança, porque esse povo, eles fazem questão de liderar e deixar todo mundo debaixo da liderança deles, que eles mandam, como os nicolaítas da carta lá em Éfeso, que depois já tinham virado uma doutrina lá em Tiátira. Então, nós vemos esse mesmo problema hoje. A imoralidade. Agora, Edmeia, dentro disso que você está falando, também nessa epístola, e somente nela, é que fala daquele famoso episódio do arcanjo Miguel contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés. Sempre que eu leio isso, eu entendo que a grande ênfase, você está falando da igreja e tudo mais, então há uma contenda pelo corpo. Agora, não mais o corpo de Moisés, mas o corpo da igreja. É uma contenda, assim como porque o corpo de Moisés pertence a Deus. O diabo não tinha direito àquele corpo. A igreja pertence ao noivo. Então há uma contenda. Amém, mas pastor. Nós poderíamos dizer isso, que há uma vitória igual. Amém. Uma vitória nessa parte espiritual. Nós, quantas vezes nós ficamos perplexos diante do que ouvimos e do que vemos. Sim. Roubo dentro da igreja, aberta, salve-se quem puder, virou um mercado público da pior qualidade. As pessoas estão mentindo, agora estão vendendo milagres por corona. Desde que o dinheiro vá na frente. E isso é aberto. E isso eles perderam todo o brilho, se é o que alguma vez tiveram. A vergonha. Os nossos jovens caem na imoralidade. Os nossos jovens já não mantêm mais a pureza. Porque de uma hora para outra, a pureza também já ficou obsoleta. Já agora, não precisa mais ser puro. Tudo isso que está acontecendo, John Piper, que é um pregador que eu sei que você gosta, eu também gosto, quem gosta de palavra gosta, a gente geralmente gosta dos mesmos pregadores. Graças a Deus. Então, John Piper, ele disse, tudo isso, e você já falou, é uma trombeta de Deus. É uma trombeta de Deus chamando o quê? Ao arrependimento. Nesse tempo que nós temos agora, nós ainda temos aí uns 13 minutos para encerrar, e isso tudo não é como o grito do próprio apóstolo,
não é a trombeta tocando, não é dizendo, igreja, ainda dá tempo, se arrepende. Precisamos de arrependimento. Essa tem que ser a nossa oração. Porque sem arrependimento Amém. Não teremos um avivamento. E é com essa Amém. Última chuva desse avivamento que o agricultor tirará do solo o precioso fruto. Amém. Porque será a chuva da colheita. Nós precisamos de avivamento. E só quem aviva é o próprio Deus, é o próprio Espírito, porque foi Ele Amém. Que acendeu o primeiro fogo, é Ele que acende o fogo, porque é Ele que aviva o fogo, é Ele que aviva a chama. Nós precisamos, urgente, oremos por arrependimento, clamemos a Deus por arrependimento, para que essa igreja acorde agora pela necessidade urgente de um avivamento para a igreja, para que a igreja se levante em oração, para que os filhos de Deus mostrem o seu rosto, porque Jesus Cristo diz, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Então, Amém. Esse momento que nós estamos vivendo, tão precioso, que é o momento dessa quarentena, nós precisamos aproveitar cada minuto, para que isso aconteça, para que não haja perda nem prejuízo. Porque uma coisa é perder o emprego, é muito difícil. Perder o dinheiro, muito difícil. Mas o pior é perder a alma. É perder e não ter a salvação. Nós precisamos urgente de avivamento e isso só é possível com arrependimento. Não adianta fazer congresso, não adianta planejar tantos eventos, não adianta fazer tanto barulho. O que existe de congreguete por aí só vive em congresso. Mas, e cadê a vida? Sai de lá, vai pregar a palavra, vai orar. Ninguém fica. Então, nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida. De que essa igreja seja sacudida agora para ver se acorda, se sai do seu lugar de marasmo. Amém. Amém. Eu tenho a impressão que é outro pregador que você também muito gosta, o Tozer. E quem não gosta, né? Quem não gosta do Tozer, né? Então, que ele diz a coisa que é mais importante, você pode ter tudo, você pode ter a terra prometida, vitória sobre os seus inimigos, o leite, o mel, mas nada disso compensa a perda da presença de Deus. O famoso sermão de Tozer, ele fala da presença de Deus. O arrependimento produz isso. Produz a presença. Se há uma oportunidade, e há, né, nos nossos dias, que a igreja está tendo, a igreja entrou em casa, fechou a porta sobre si, é para orar, é para se arrepender. O grande problema é que a pessoa está pecando, está fazendo todo tipo de imoralidade e de roubos e tudo mais, que ela não crê que Deus está vendo. Por quê? Deus para ela não é onipresente, pastor. Olha, a Bíblia diz que o diabo crê que Deus existe e se treme todo. Esses cafajestes. Eu acho que não creem, não, né? Eu digo que é um pecado que o diabo não consegue cometer. Eles nem tremem. Os cafajestes não creem nem tremem. São os gnósticos do século XXI. Eles estão... E nós temos que combater isso. Precisamos combater essa doutrina. Eu digo o seguinte, que nós estamos precisando dos pregadores, como você disse, que Judas gritou. Nós estamos precisando daqueles pregadores, como Paulo, no meio da tempestade. Falar baixo não falou, porque todo mundo ouviu no meio de um tufão,
E também não foi confortável. Eu imagino Paulo se segurando, Paulo gritando, para poder o quê? Devolver o ânimo e vida. Eu gostaria de pedir a você, Edmeia, agora, que nós estamos chegando já ao nosso final, né, que pudesse orar pelas pessoas, orar pela igreja, orar pelos pastores. Você sabe que eu tenho uma paixão no meu coração, que são os pastores. Eu também. Eu também. Eu creio que você derramou o óleo na cabeça, o óleo chega até o pé. Chega. Se você derramar no pé, pode levar até um tombo. Então é melhor colocar o óleo na cabeça. Então, eu gostaria de pedir a você que você fizesse uma oração agora pela igreja, por esse arrependimento. Acima de tudo, pelos pastores, pelo arrependimento e por esses ventos malignos de doutrina que entram na igreja, que nós temos que repreender também. E não só repreender, né? Nós temos que levantar a voz. É necessário fazê-los calar. Então, você oraria, Edmeia, por favor? Eu oro, Senhor Deus, nosso Pai. Nós temos consciência, ó Pai querido, da Tua presença aqui. Tu providenciaste o caminho para nós. E o caminho é Jesus. E Tu estás de braços abertos, esperando pelos Teus filhos para falar contigo. Pai querido, em nome de Jesus nós chegamos para mais uma vez proclamar a Tua autoridade sobre nós, a Tua soberania sobre nós, a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te pedimos de todo o nosso coração, por um espírito de arrependimento. Nós não estamos Te pedindo ouro nem prata, nem riquezas, nem bem-estar. Não Te pedimos felicidade. Te pedimos, Pai, por um espírito de arrependimento, Senhor. E que esse arrependimento venha de forma que nós tenhamos corações quebrantados, reconhecimento do nosso status de pecador e que nós passemos a odiar o pecado que está na nossa vida e passemos a clamar pelo Teu perdão e receber o perdão que já foi derramado em Jesus Cristo. Pai, nós Te pedimos como igreja, agora neste momento, que Tu Te deleites em nós, mas Tu Te deleites em nós quando arrependidos. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, clamamos a Ti, Te pedindo, ó Pai, mais uma vez, pelo valor do sangue de Jesus Cristo, Teu Filho. Que esse espírito de arrependimento tome lugar na Tua igreja hoje e que seja reconhecido por cada um o mal que tem causado a Tua igreja e que a Tua palavra venha a vivificar cada vida e que, em nome de Jesus, aqueles que neste momento passam fome, que sejam saciados, aqueles que estão enfermos, que sejam curados, aqueles que estão presos, que sejam libertados, aqueles que estão sozinhos, que eles sejam consolados. Mas que, em nome de Jesus Cristo, o espírito de arrependimento se derrame sobre o Brasil, liberando um momento específico para que a Sua igreja cresça e se fortaleça para a glória do Seu nome. Isso é o que nós lhe pedimos, já lhe agradecendo pelo Seu nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, nós agradecemos muito, Edmeia. Nós vamos ter que marcar outra live com você. Se Deus quiser. E tudo mais. Eu sei que você tem o desafio da Casa de Maria e Marta, que nós queremos aqui também aproveitar nesses minutos finais e lembrar da Casa de Maria e Marta. Eu digo assim, da nossa parte, a nossa igreja, eu sei, você sabe, nós nos comprometemos. A igreja
Parceiro. né? Que é parceira, que estamos lá sempre com a Casa Maria Mar, que há muitos ministérios que amam tudo isso, todo esse trabalho, e nós queremos dizer que está aberta a ofertas, né? A Casa de Maria e Marta, que para poder apoiar esse trabalho maravilhoso. Eu não tenho o número da conta. Eu prefiro, nesse momento, usar a conta do Banco do Brasil. Você poderia dar? É agência 3223, dígito 9. Está no meu nome. E a conta é 4055, dígito X. Agência 3223, dígito 9. Conta corrente 4055, dígito X. E o meu CPF é 050 110 355/49. Vou repetir o CPF. 050 110 355/49. Você podendo enviar uma oferta, vai ser muito bem recebida. Muito obrigada. Amém. Então, nós abençoamos a todos, declarando que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos. Até uma próxima vez, num próximo debate-papo. E eu espero que em breve, com a missionária Edmeia Williams. Obrigado, Edmeia. Se Deus quiser, grande abraço. Muito obrigada, pastor. Um grande beijo. Beijão. Tá jóia. Um grande abraço e obrigado a todos. E até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir.